2007 eu me formo em marketing e aí saio da educação, vou trabalhar na área de marketing. Fiquei por 3 anos em marketing até ter uma proposta para voltar para a educação. De imediato eu percebi que a educação é o meu lugar e saí da área de marketing, voltei para a educação. No meio desse caminho eu fui convidado a trabalhar no Museu de História Natural de uma escola. E fiquei nessa escola, no Museu de História Natural, por 5 anos, até o São Domingos me fazer o convite. Vim para o São Domingos em outra função, mas já com a formação de biologia, já tinha o bacharelado em ciências biológicas, já era biólogo com CRBio, só que eu não era licenciado e a minha licenciatura foi concluída no início desse ano. E aí assumi o laboratório de São Domingos. E aqui a gente desenvolve um trabalho tanto de auxílio para os professores de ensino médio fundamental 2, em preparação de aula, montagem, preparação do laboratório, disponibilização de equipamentos e reagentes. É um laboratório completo em termos de vidraria, qualquer vidraria que o professor precisa para uma aula experimental, você tem aqui a disponibilidade dos beckers, da proveta, dos tubos de ensaio. Microscópios de ótima qualidade, tem bastante microscópio aqui, todos com funcionalidade bastante interessante, bem atuais inclusive. É um laboratório que não só o professor de ciências, de biologia, professores de outras áreas de conhecimento, como geografia ou até matemática, eles costumam usar o laboratório, porque o laboratório tem realmente uma estrutura que atende toda a comunidade do São Domingos, né? Quando a gente está falando em reagente químico, alguns cuidados são importantes. E aqui nós temos a capela de exaustão, uma capela de ótima qualidade, diga-se de passagem. Por exemplo, eu estou com ácido clorídrico aqui. Quando eu quero fazer um trabalho, uma mistura aqui no laboratório, eu quero fazer uma mistura, eu utilizo essa capela, porque utilizando essa capela eu evito que o gás, por exemplo, que o ácido, ele venha aqui para dentro do laboratório. Então a gente usa a capela para fazer esse trabalho aqui dentro, e a capela, ela joga esse ar lá para fora, evitando assim que quem está aqui respire esse ácido, esse componente químico aqui. Então aqui a gente costuma trabalhar com os alunos, por exemplo, o trabalho que está sendo feito com o terceiro ano do Fundamental 1, eles estão entendendo a divisão dos seres vivos em reinos, né? É importante eles não só terem os espécimes, é importante eles saberem toda a origem, e para isso é feita toda a classificação taxonômica do animal aqui, onde eu coloco a classe, o filo, a ordem, tudo certo, toda a classificação científica para que ele entenda não só o que animal é esse, mas todo o processo de reconhecimento, de classificação dos animais. E aqui nós temos bastante aqui, tem anfíbios, tem répteis, tem insetos, tem peixes. Esses peixes, por exemplo, foi nos doado por um biólogo que é professor do museu da USP, né? O Museu de História Natural da USP, ele veio fazer um trabalho conosco aqui e nos doou aqui os peixes, já foi feita toda a classificação e ele também está disponível para estudos aqui. Aqui está, deixa eu pegar aqui, eu deixo um pouco escondido para um pouco mais de segurança. Aqui é um morcego que ele foi doado para o colégio também, ele estava no álcool 70, eu preferi fazer a taxidermia desse animal, porque quando você conserva ele no álcool, você vê o animal assim com as asas fechadas. Então eu acho interessante que o aluno consiga observar a estrutura de locomoção do animal. Portanto, eu fiz a taxidermia dessa espécie aqui. A taxidermia, para quem não está familiarizado com esse termo, taxidermia, na verdade, foi conhecido por muito tempo como um empalhamento. Porque, na verdade, se usava palha, já com o desenvolvimento de outras técnicas, e aí esse nome passou a ser taxidermia, porque é um nome associado a movimento de pele. Taxi de movimento e derme de pele. Taxidermia, então, é o nome que se dá hoje a esse tipo de trabalho. É um jacarezinho açu, filhote, e eu creio que ele esteja há bastante tempo aqui. Eu cheguei aqui, ele já estava aqui. Eu creio que há bastante tempo, pela condição que ele está aqui, eu vou até precisar dar uma reforma nele. E essa é uma peça de taxidermia. Você percebe que ele tem uma costura aqui embaixo, né? Então, a taxidermia é exatamente isso. É você utilizar a pele do animal e você fazer
é por dentro você enxertar ele com outro material. O corpo dele já não tem mais aqui. Então, esse aqui, por exemplo, eu vejo que ele foi usado uma palha aqui. Eu costumo usar um outro material, mas o resultado é o mesmo. Esse jacarezinho também desperta bastante curiosidade. A gente, quando vai falar dos répteis para os alunos, a gente usa esse jacarezinho aqui. Um terrário plantado, onde que a gente monta esse terrário para que o aluno entenda a biologia de um terrário, o sistema ali a gente explica para eles o sistema do ciclo da água utilizando esse terrário, onde que ele vai entender que há todo um processo de captura da água pelo solo, que vai pelos vasos condutores para as folhas. Para quem não conhece, é um terrário onde que você planta aqui, você coloca as plantas nesse ambiente, você veda esse ambiente onde você não pode abrir mais, você coloca água uma única vez, só que as plantas elas vão sobreviver, porque tem toda uma ecologia aqui dentro. A água contida aqui no fundo, ela fica num ciclo constante, onde que ela é absorvida, transpirada e condensada, representando aí a chuva, isso que o aluno entende aqui, utilizando esse terrário que nós temos aqui. É bem completo o laboratório, na verdade, temos aqui os tubos de ensaio. Essas placas de Petri eu pedi essa semana para desenvolver trabalho com Fundamental 1, porque nós temos a placa de Petri em vidro, né? Mas aí, como eu quero trabalhar com criança, é interessante a gente colocar um material que ofereça uma maior segurança para eles. Então, eu acho que a placa de Petri de plástico é melhor. Vamos fazer um trabalho com eles de bactérias, vamos fazer uma cultura de bactérias para eles entenderem os corrimões que eles andam, o banheiro que eles vão, fazer uma coleta desse material biológico para eles entenderem de onde vêm as bactérias, quais os males que elas podem ocasionar, onde elas estão, como evitar. Então, todo esse trabalho vai estar sendo feito com o Fundamental 1 e nós estamos já providenciando materiais adequados para isso. Aqui, recentemente, nós pedimos aqui também um destilador elétrico, porque embora nós tenhamos aqui os bicos de Bunsen nas bancadas, para alguns casos eu prefiro evitar mexer com gás, então eu acho que o elétrico vai oferecer um pouco mais de segurança. E quando a gente vai trabalhar com o aluno do ensino fundamental 1, por exemplo, eles têm muita curiosidade no que eles veem no dia a dia, o que é muito comum, até porque os insetos hoje, o mundo dos artrópodes é o que predomina, é o que mais tem, são mais de 1 milhão de insetos já reconhecidas, né? Imagina-se que haja mais de 10 milhões que ainda não se conhecem. E aí tem insetos em todo lugar e os alunos têm indagado bastante, né? As diferenças, os costumes, as importâncias. Então, quando eles vêm para o laboratório, normalmente eles trazem perguntas relacionadas a isso. E aí a gente tem aqui alguns insetos trabalhados em resina. Essa conservação aqui, a menos que eu queira destruir, ela vai durar para sempre. E a gente consegue mostrar toda a estrutura morfológica externa do animal aqui. Ele consegue distinguir, por exemplo, o que é o inseto, o que é um aracnídeo, através desse tipo de trabalho aqui. O microscópio óptico, embora tenha uma magnífica ampliação, ele chega a 1000 vezes, né? Só que sabemos que uma célula, ela equivale a 1 centímetro dividido por 10.000 vezes, é muito pequena. Então, a maioria das organelas não serão vistas no microscópio óptico. E para isso, o que nós fazemos? Nós utilizamos as maquetes celulares que nós temos aqui no laboratório, onde que as organelas não vistas no microscópio óptico, elas podem ser demonstradas aqui para o aluno e explicadas pelos professores. Procariontes, por exemplo, a gente tem aqui uma célula, uma maquete de uma célula de uma bactéria, né? E quando vamos falar em vírus, eu tenho aqui uma maquete do coronavírus, que é o SARS-CoV, com toda a sua estrutura interna aqui. E eles conseguem entender o processo metabólico desses micro-organismos que a gente tem aqui, exemplificado nessas maquetes aqui no laboratório. É comum o aluno ter acesso ao microscópio a partir do 6º ano, mas eu acho que isso, de certa forma, é até contraproducente, porque com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, você está otimizando um trabalho que seria feito lá na frente, onde o professor vai ter que ter uma aula toda para demonstrar o que é um microscópio, a funcionalidade desse equipamento. E já nós trabalhamos com o aluno que, quando ele chegar no 6º ano, ele já conhece o microscópio, ele sabe montar uma lâmina microscópica, ele sabe trabalhar com o foco adequado do microscópio, sabe ajustar o equipamento.
E todo esse trabalho está sendo feito com bastante êxito aqui no Laboratório de São Domingos.